Então vamos lá, galera, vamos voltar aqui. Vamos matar aqui os assuntos, né? Restantes da aula 4. Eu vou tentar falar iniciar um pouquinho hoje, e aí amanhã a gente evolui. Bom, vou falar sobre despesa antecipada e receita antecipada. Galera, o que é uma despesa antecipada, que nós falamos um pouco ontem? É a antecipação de uma despesa que ainda não ocorreu, ok? Antes do fato gerador. O exemplo mais conhecido é o seguro, que as bancas gostam de trabalhar, mas nós falamos de anuidade, de IPTU, IPVA. Então, por exemplo, contratei um seguro aqui no dia 28/5, paguei lá à vista por ele R$ 2.400. Então, o lançamento contábil é, se eu paguei à vista, sai dinheiro da onde? Do caixa do banco, né? Então, crédito no banco em 2.400. Então, se eu pago antecipadamente, eu tenho o direito de utilizar esse seguro por 12 meses, ok? E a conta que normalmente se utiliza é de seguros a vencer, ou prêmio de seguro a vencer. Essa conta é uma conta que representa um direito, então é uma conta de ativo. Ou seja, por quê? Porque, na verdade, como eu vou usufruir por 12 meses, eu vou pegar os 2.400 e dividir por 12. Todo mês, dia 28 de junho, eu vou reconhecer a despesa com seguros, referente ao primeiro mês. Se eu pagar antecipado, isso. Se eu parcelar, vai ter um passivo aqui. Beleza? Tá? Então, de qualquer forma aqui, quando eu viro, né, esse primeiro mês, ou seja, eu tiro 200 daqui, todos concordam? Acredito os seguros a vencer no valor de 200 e debito a despesa com seguros. Reparem que a banca não vai informar a palavra despesa com seguros. Ela vai informar somente seguros. Para eu saber se é a despesa antecipada, seguros a vencer, ou seguros a expirar, seguro antecipado, alguma coisa desse tipo. Se vier só seguro, é sempre despesa. Então, esse cara aqui é uma despesa. O que normalmente a banca pede? Ela falou o seguinte, olha, no dia 28/5, ela não vai falar o dia 28, ela vai falar ou no primeiro dia do mês ou no final, para dar ou na metade. Porque 28 fica um pouco complicado, mas tudo bem, não tem problema. Porque acontece? Qual seria o saldo da conta seguros a vencer no dia 31/2/2022? Se ela pedisse isso. Ou seja, qual seria o saldo da conta, seguro a vencer no dia 31/12/2022. Oi? Contratei hoje. Isso. Então, ó, usufruir junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Porque no dia 28 de dezembro fazem 7 meses. Todos concordam aqui?
Então, se eu usufruir, vou botar aqui, ó, se eu consumir 7 meses, então o que eu reconheço de despesa de seguro no período, 7 vezes 200. Vai dar o quê? 1.400. E falta, então, a consumir 5 meses. Vocês concordam? 5 meses. 5 às 200, que vai dar o quê? R$1.000. Então, é isso que a banca pede. Ou ela pede o quanto já consumiu, ou o quanto falta a consumir. É isso que a banca pede. Por quê? Porque a despesa é por competência. Então, no ato da transação, nunca reconheço despesa, para qualquer coisa, beleza? Esse é já o bizu que a gente faz. Quando a banca vem com a alternativa de contabilização, ela vai colocar lá, débito em despesa com seguro, crédito em banco. Errado. Por quê? Pagamento antecipado. O que pode acontecer? Vigência de 36 meses. Aí eu tenho que saber o quanto é de curto, o que é de longo prazo. Aí, olha que interessante. Vamos imaginar que essa brincadeira aqui seja de 3.600 e a vigência de 36 meses. Beleza? Então, olha que interessante aqui. O lançamento correto vai ser a saída do caixa, o banco, né? Pelo valor de 3.600. E eu vou ter que segregar o seguro a vencer parte no curto e parte no longo. Então, calma aí, Anderson. Se o curto vai até dezembro do ano seguinte, então eu tenho 7 meses. 7 meses até dezembro de 2022 e mais 12 meses em... Não, assim, porque acontece? Para ser curto, eu tenho 7 meses em 2022, mais 12 em 2023. E o restante vai ser longo prazo, entendeu? Porque a parte do curto e longo prazo é esse aqui, ó. Curto e longo prazo. Então aqui está 2022, 23 e 24. Então aqui é sempre dezembro, ó. Dezembro. Então, considerando o ano de 2022, curto prazo vai até aqui. Aqui vai ser longo prazo. Então, qual seria a contabilização inicial no seguro a vencer? 7 meses, 2022, mais 12 de 2023. 19 meses, né? Então, se eu pego 36 por 3.600 por 36, dá o quê? R$1.000 aqui, né? Então, eu tenho débito de seguro a vencer de 19.000, 12 mais 7, né? E débito de seguro a vencer, aqui é curto prazo e aqui de longo prazo de 17. Aí ela pode brincar. Ah, se eu consumir 7 meses, qual é o saldo permanecente de curto prazo? Ela poderia pedir isso. Então, se eu consumir 7 meses, falta consumir 12. Ah, e qual seria o saldo da conta do longo prazo? Nada mexe. Até final do ano, nada mexe. Agora, quando eu passo 2023, aí aqui 23 e 24 passa a ser o quê? Curto prazo. Então, assim, embora a banca possa vir querer confundir isso, não tem muito mistério, não. Oi? Longo prazo aqui. Não, eu tô falando o seguinte, quando vira 2022, 23 e 24 passa a ser curto prazo. Porque, na verdade, agora a minha análise é 2023, entendeu? Quando vira esse ano aqui, isso aqui é curto prazo. Aí, longo prazo passa a ser só 2025. Tá? Debito o longo prazo e credito o curto prazo. Isso, transfiro. Isso, transfiro o saldo. Tá? Então, isso é uma despesa antecipada, ok? Estou pagando antecipadamente, gera um direito de consumir e vou consumindo com o passar do tempo, ok? A receita antecipada é mais fácil, mas é a mesma lógica. É recebimento antecipado.
antecipado, antes do fato gerador. Lembra que eu falei com vocês? Pô, a empresa me procurou aqui tem 3 semanas. Eu digo aqui, né? É assim, ô Anderson, eu queria que você fizesse um laudo para mim de avaliação de empresa e tal. Eu falei, cara, qual é a tua urgência? Tô com muita urgência. Eu falei, cara, eu tô pegado aqui, mas, né, a gente pode encaixar aqui, você precisa dar certeza que você vai fazer. Não, vou dar certeza. Não, a certeza é mediante o depósito. Não, mas tem que ser assim, cara, senão o nego não te paga, entendeu? Aí o cara, beleza, fechou. Fechou então, deposita segunda-feira. Aí segunda-feira, tô lá, aí o cara, e aí, Anderson, tudo certo? Eu falei, por mim tá tudo certo. E aí, eu vou começar? Eu falei, depende de você agora. Aí depende de quê? Ué, o que a gente falou? Ah, é o dinheiro. Eu falei, o dinheiro, parceiro. Porra, assim, porque cara, infelizmente, gente, tem muita gente esperta por aí, cara. Então, se tu não colocar limite, tu toma a volta direto. Eu já tomei muita volta. Isso é normal. Né? Você vai confiando. Eu falei, cara, não dá mais, né? Então, a receita antecipada é justamente o inverso. Eu estou recebendo antecipadamente por uma venda ou um serviço que eu não prestei. Então, por exemplo, recebi antecipadamente R$10.000 por um serviço que só vai ocorrer em agosto de 2022. Beleza aqui? Então, se eu recebi antecipadamente, vai entrar quanto no meu caixa? Vai entrar R$10.000. Posso registrar uma receita aqui? Não, porque o fato gerador ainda não aconteceu. Então, eu vou gerar um passivo que normalmente chamamos de adiantamento de cliente, de R$10.000. Esse cara aqui é uma conta de passivo. Ué, passivo por quê? Porque eu tenho a obrigação de prestar o serviço ou de devolver o dinheiro se eu não prestar. Ok para vocês? Quando eu presto o serviço em agosto, aí vocês concordam que eu vou ter a receita reconhecida? Então, quando eu presto serviço em agosto, eu vou ter lá receita de prestação de serviço no valor de 10, já recebi, não entra mais no banco, e vou baixar quem? O adiantamento de cliente. Não tenho mais nenhuma obrigação com esse cidadão. É isso. Receita antecipada é isso. Bizu, toda vez que eu falar adiantamento de passivo, adiantamento a direito, é um ativo, tá? Se eu adianto a alguém, eu tenho direito de receber de volta. Se eu recebo um adiantamento de alguém, eu tenho a obrigação de prestar o serviço ou entregar um bem. Então, lá no Rio de Janeiro, tem um curso, né, bem tradicional que eu dou aula lá. Aí eu tava falando sobre isso, né, para carreira fiscal. Porra, e tem um abençoado lá, cara, que é um miserável, cara, miserável. Ele tá no curso há mais de 15 anos. Ele paga lá um passaporte, né? Não, ele já até passou em concurso já, assim, para um cargo assim um pouco mais tranquilo, assim, tipo um assistente administrativo, né, de alguma coisa e tal. Aí o que acontece? Ele vai lá de hobby só. Aí ele é meio maluquinho, né? Só que assim, ele é maluquinho chato às vezes, porque, por exemplo, ele seria o tipo de aluno que chegaria agora na sala de aula, 13 e pouca. Aí sentaria, eu olhava assim, aí abria um biscoito. Aí o nego, porra, tá de sacanagem, porra. Aí ele, eu falei, irmão, esse cara é pago pelo concorrente. Não é possível, meu irmão. Aí, beleza, aí eu tava dando aula, o professor, o fulano já apareceu por aqui? Eu falei, quem é fulano? Isso é muito tempo atrás, né? Mas fiquei falando, o fulano aqui, olha assim. Eu falei, ainda minha aula não. Eu falei, por quê? Professor, toma cuidado com esse cara só vem para atrapalhar os outros, vem para desestabilizar. Eu falei, que isso, cara? O professor de constitucional aqui tava dando aula, falando lá de, na ausência do presidente da República, quem assume é o vice. Na ausência do vice, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Depois o presidente do Senado. E depois o ministro do Supremo Federal. Aí ele, pois não, se estiverem jantando os 5 no restaurante, caiu um avião, morreram os 5, o que acontece? Porra, aí o professor falou, pô, irmão, tá de sacanagem. Aí respondeu ele lá, beleza. Aí ele tava falando de você entrar na casa dos outros. Você não pode entrar em qualquer situação. Ou para flagrante,
Né? Tem as situações lá. Ou esperar o quê? Amanhecer. Sugere-se o quê? Ser da manhã, né? O que foi? E se for horário de verão? Porra, aí o professor dele um esculacho nele lá. Aí eu falei, porra, mas ele não tem muito o que perguntar pra mim, né? Pensando comigo. Porra, contabilidade? Vamos ver. Aí eu tô dando aula lá. Aí eu tô vendo uma criatura estranha aparecendo. Aí o pessoal. Aí eu falei, não é possível. Aí sentou lá, comendo Cheetos, aquele cheiro maravilhoso, né? Peixou a sala toda. Aí bocejando. Falei, que cena do inferno esse cara, mano. Aí eu tô lá, Aí eu falei exatamente o que eu estou falando para vocês. Adiantamento A, direito. Adiantamento D, obrigação. Beleza? Não esqueçam disso, aí ele. Eu falei, não. Falei, fala, irmão. Isso é aula de português ou de contabilidade? Cara, eu nem sei o que eu respondi para ele. Eu sei que eu respondi, todo mundo riu, mas eu não lembro. Não lembro. Eu já estava no automático para dar um fora nele já. Aí ele falou exatamente isso. É porque toda vez que eu lembro, isso que eu estou falando para vocês, eu lembro dessa criatura lá. Serviu para eu lembrar desse bizu, né? Então fiquem atentos. Adiantamento de cliente, o cliente me adiantou o recurso, então eu tenho a obrigação de prestar o serviço. Beleza? Ok? Duplicata descontado. Isso aqui, muito legal também. Tudo é muito legal para mim, né? Pô, isso aqui é lindo demais, cara. Meus amigos, então qual é a lógica da duplicata descontada? Faço uma venda a prazo, espero a receber do cliente. Devido à necessidade de caixa, né, que a gente estava falando, sobre as várias possibilidades de necessidade de caixa da empresa, a empresa não concede o desconto lá para o cara, né? Ela vai no banco para descontar a duplicata. Então, eu tenho duas transações distintas. Eu tenho a transação da empresa com o cliente e tenho a transação da empresa com o banco. Ok para vocês? Então, hipoteticamente, venda a prazo de 100 mil reais. Cara, eu já fiz esse lançamento mais de 15 vezes hoje. Vamos lá. Venda a prazo. Credito a venda de mercadorias, que é uma receita de 100. E debito quem? Um contas a receber. Vocês concordam? Né? Que a gente chama de clientes aqui. Mas poderia ser duplicado a receber, sem problema nenhum aqui. O que acontece aqui? Vamos imaginar que o prazo seria de 5 meses para recebimento. O banco só vendeu a prazo porque estava precisando vender. Ele precisaria do dinheiro para hoje. Mas, pô, o cara só topou pagar a prazo, beleza, vamos lá. Então, vou ao banco. Banco, 100 mil reais aqui, ficar descontado. Ô, banco, beleza, não tem problema nenhum. Só que eu cobro, a taxa de desconto 4% ao mês. Se eu estou descontando 5 meses antes, o banco vai me cobrar quanto aqui? 20 mil reais. Concordam? Então, ou seja, o banco vai me cobrar 20 mil reais nessa operação. Então, ele só vai me dar quanto? 80. Todos concordam aqui? Tá? Bom, então, de novo,
Eu reconheço juros no momento que eu faço a duplicata descontada? Em hipótese alguma. De novo, nunca posso reconhecer juros na transação inicial, né? Então, ou seja, quanto o banco me dá, então? O banco me dá quanto? 80. Então, entra quanto no banco, na conta banco? Entra 80. Banco, 80 mil. Agora, qual é a minha dívida com o banco? De 100. Eu devo ao banco 100. Porque eu estou esperando receber os 100 do cara para poder pagar o banco. Então, ó, crédito em duplicata descontada, que é uma conta de passivo, no valor de 100. Todos concordam aqui? Essa duplicata descontada é uma conta de passivo, ok? Beleza? E a diferença é o quê? Esses 20 mil? Os encargos financeiros a apropriar, né? Ou a reconhecer, né? Que é uma redutora do passivo aqui, né? Então, aqui, ó, encargos financeiros a apropriar ou a transcorrer, que seja aqui, de 20 mil reais. Então, lembrando, duplicata descontada é um passivo e encargos financeiros a transcorrer é uma redutora do passivo. É como se fosse um empréstimo, tá, gente? Bem parecido, tá? Beleza. Por mais que eu não tenha movimentação de caixa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto mês, todo mês eu tenho que reconhecer o quê? A despesa financeira de 4%. Ok para vocês aqui? Então, todo mês, ó, do mês 1 a 5, reconheço débito em despesa financeira de 4 mil reais, né? Crédito de encargos financeiros a transcorrer. Todos concordam com isso aqui? Nos 5 meses eu tenho que fazer esse lançamento aqui. Mês seguinte. A partir do dia 28/6. Beleza? Essa transação aqui, 28/5. Beleza? Tá? Então, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10. No mês 10, graças ao bom Deus, o nosso amigo me pagou. O nosso cliente. Quando o cliente me paga, eu tenho algum conta a receber agora em aberto? Não tenho. Então, quando o cara paga, ou seja, o cliente pagando... dá um tempo. Já estabiliza não, vamos lá. Então, ou seja, entrou 100 mil reais no banco da empresa e a conta clientes morre em 100 mil reais. Vocês concordam? Porque eu não tenho mais nada que receber do cara, ok? Agora, eu vou pagar quem? O banco. Anderson, não podia fazer um lançamento só? Não. São fatos geradores diferentes. Eu preciso ter esse controle, senão eu me perco. Tá? Antes que vocês perguntem. Tá? Então, ou seja, vou pagar ao banco. Se eu pago ao banco, sai quanto do meu banco? Sai 100. Banco, sai 100. E eu elimino quem? A dívida que eu tenho com o banco. Então, debito a duplicata descontada 100 mil reais. É isso que acontece. Todos concordam aqui? Então, ou seja, Anderson, e se o cara não pagar? Tá ferrado. Porque aí eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou ter que tirar dinheiro de algum outro lugar, ou eu vou ter que ficar pagando juros ao banco. Mais juros ainda. Porque eu não arquei, né? Eu não estou pagando no dia que eu falei que ia pagar o banco. O problema é que ele já está perdendo dinheiro aqui, né, dos 20 com o banco, né? Então, assim, porque assim, a empresa vai achando as possibilidades de captar recursos. Ou ele concede um desconto, se o cara não quiser fazer, porque é condicional, vou ter que ir no banco. O banco vai estar sempre disponível. Só que aí a facada é maior também, né? Então, ou seja, o banco vai estar sempre disponível. Então ele vai ter que ir lá no banco, aí já perde aqui, entendeu? Aí não faz mais sentido ele pedir para o cara antecipar, que aí senão vai perder muito, né? Vai perder mais do que o normal. Então, reparem que eu não reconheci nenhum caixa do mês 1, 2, 3, 4, só no 5 que calhou de ser o mês que eu recebo e depois pago ao banco. Mas por competência, todos os meses eu reconheço essa despesa financeira aqui. Por quê? Regime de competência. O banco cobra a taxa por
mês. Tudo bem aqui? Então, essa é a duplicata descontada. Maravilha? Tá? Lindo, né? Bonito isso aqui, né? Mas repare que ele é bem parecido com o empréstimo, né? Só que a diferença é que do empréstimo eu estou pagando mês a mês, né? E aqui eu estou pagando o quê? De uma vez só. É a diferença. Porque lá no empréstimo eu estou pagando as parcelas e reconhecendo a despesa. Parcela de despesa, parcela de despesa, parcela de despesa. Aqui não. Eu estou reconhecendo as despesas e só na última que eu reconheço a despesa e o pagamento. Aliás, o recebimento e depois o pagamento, né? Ah, mas não poderia botar aqui, né, eliminar a conta banco aqui, já quer ficar débito e crédito? Não. Fatos geradores diferentes. Se o cliente... Então, aí é o seguinte, aí acontece, se o cliente quita um mês antes, primeiramente, eu teria que saber se eu dei alguma condição de ele pagar antes. Possivelmente, já não vai ter essa opção mais porque eu já fui no banco e perdi dinheiro. Foi o que ela falou. Ah, se você dar um desconto pro cara, o cara, pô, eu vou perder demais. Porque eu já perdi dinheiro com o banco, 20, se eu der desconto pro cara, eu vou perder mais dinheiro. Então, assim... Não, beleza, pagou antecipado, não vou dar desconto nenhum mais. Beleza? Aí acontece, eu vou pagar menos juros. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu paguei aqui, sei lá, o cara pagou no terceiro mês. Terceiro mês, beleza? Reconheci no mês 1, no mês 2, no mês 3. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Ao pagar, né, o banco, eu recebo os 100, mas não pago mais 100 ao banco. Né? Se o cara pagou no mês 3, pagou com 2 meses faltando do prazo, né? Então eu pago menos 8 mil aqui ao banco. Minha dívida com o banco é de 100 mil reais, só que a despesa financeira eu já reconheci e o saldo que faltava no carro transcorrer vai ser baixado. É isso. Só que eu só tenho 3 meses de despesa financeira efetiva. Entendeu a lógica? Oi? Não. Porque assim, eu deixo de pagar o banco. Vamos simular essa hipótese aqui. Ah, o cara pagou no terceiro mês, o cliente pagou no terceiro mês. Então, não reconheço mais a despesa financeira do mês 4 e do mês 5, beleza? Então, só que assim, eu já criei a conta de passivo aqui. A gente, retorno do passivo, não é isso? Então, por exemplo, aqui, ó. Então, vocês concordam que eu vou pagar 8 mil a menos de juros? Porque acontece? Aqui dá 4 mil por mês, certo? Porque se o meu cliente paga, ó, se o cliente resolve pagar no mês 3. Já reconheci lá o mês 3, beleza. Então, no mês 3 vai entrar quem? Débito na conta banco, crédito na conta cliente. Lembrando que eu não dei mais desconto para ele, porque eu já tomei fumo aqui nessa operação. Quando o cara paga no mês 3, eu já reconheci 3 vezes esse cara aqui. Vocês concordam? Então, eu já reconheci quanto? 12. Então, vocês concordam que o saldo dessa conta aqui vai ser 8? Todos concordam com isso? Então, ou seja, vai ser devedor em 8. Então, ou seja, o que eu vou fazer agora aqui? Vou pagar o banco 92 mil reais. Não é isso? Ou seja, por quê? Eu tenho 2 meses que eu estou antecipando ao banco também. Todos conseguem visualizar isso? Então, ou seja, eu estou debitando a conta duplicata descontada em 100 mil, estou pagando ao banco 92 e aquele saldozinho aqui vai morrer, ó. Encargos financeiros a transcorrer de 8 mil reais. Ou seja, eu não precisei reconhecer mais 8 mil reais de despesa financeira. Não tem ganho nessa história. Não tem ganho. Só deixo de... assim, deixo de perder mais. Deixo de pagar mais, foi o que ele falou. Não tem ganho nessa operação. Beleza? Tá? O ganho é se o banco fala assim, não, é o seguinte, me paga só 90. Sei lá. Eu tinha que pagar 92, não, paga 90 aí. Eu tenho ganho. Mas o saldo que eu tenho com o banco é de 100, entendeu? Então essa é a lógica aqui da duplicata descontada. Beleza aqui? Bonito isso também, né? Bonito, né?
Oi? Ainda tem isso, né? Enfim. E aí, para a gente fechar a aula 4, temos a nossa aqui PSLD, que é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Então, também envolve aí algumas transações interessantes. Por quê? Quando se vende muito a prazo para diversas pessoas, eu corro o risco de não receber, né, de algumas pessoas. Vocês concordam? E quando eu corro esse risco, a empresa, por prudência, ela precisa reconhecer essa perda, ou essa perspectiva de perda, na verdade. Então, ela faz isso através de uma contabilização específica, que é justamente a perda estimada com crédito e liquidação duvidosa. Agora, entre a minha perspectiva de perder e a perda efetiva, são dois momentos diferentes. Vamos imaginar que eu vendi para vocês 5 aqui, e, não, desses 2 eu não vou receber. Eu espero não receber. Mas aí eu tenho a expectativa de não receber e, de fato, eu não receber. Por quê? Vai que eu receba. Porra, ótimo, eu vou reverter aquela perda que eu fiz. Se eu não receber, aí eu dou baixa de vez. Considero esse cara incobrável. Né? Caramba, só tem isso? Tem. Porque, na verdade, quando eu vendo com risco de não receber, eu crio uma expectativa de não recebimento, que pode se confirmar ou não. Se eu receber, eu vou reverter a perda que eu reconheci. Ok? Porque é perda estimada, não é perda ainda concretizada. Tu consegue visualizar isso? Né? Aí é que está. Eu posso reconhecer a perda no final de 2021, e eu reverter em 2022. Mas pertence a exercícios diferentes, fatos geradores diferentes. Agora, tem impacto tributário nisso? Porque a nossa legislação ela é cheia de palhaçada. Ela não permite algumas despesas como dedutíveis, ela não permite algumas receitas como também tributáveis, né? Então, ou seja, essa despesa ela não é dedutível. E a receita não é tributável, então o efeito no tributo é o quê? Zero. Entendeu? Não, na verdade, naquele momento, ela não tinha essa perspectiva, entendeu? É exatamente isso. Por exemplo, veio a pandemia. Caraca, meu irmão, um monte de gente que eu vendi quebrou, tá quebrando. Aí não tem jeito. O cara, meu irmão, esse cara não vai me pagar. Né? Assim, os bancos, já por experiência própria e por transacionar milhares, milhões de vezes, ele já tem lá um padrão de PCLD, né? As empresas variam de segmento, né, de atividade e tudo mais. Mas no momento que ela vende, de fato, ela não tinha essa capacidade, né, de discernir ou não se o cara... Senão nem venderia. Né? Senão nem venderia. Não, isso ok. O banco ele tem esse poder de fazer isso. Ele tem esse poder de fazer isso. Uma empresa já é mais complicado, né? Ou seja, já vou vendendo sabendo que eu não vou... É mais complicado. O banco, por ele ter um lobby muito forte, e tem muita grana o banco, né? E faz parte da formação da taxa de juros a perspectiva de não recebimento, então ele faz isso já naturalmente, né? Tanto que se vocês forem olhar a taxa de juros, pode fazer a comparação, vamos no Banco Central lá, tá? No site do Banco Central, bota lá, tabela de juros, né? Tá lá, Itaú, para correntista do Itaú, 5% ao mês, crédito pessoal. BMG, Crefisa, 27% ao mês. Por quê? Os caras emprestam até para negativado, eles falam isso no comercial. E empréstimo para negativado, mendigo e babá. Mas aí eles metem a mão na taxa, porque o risco ele é muito alto. Né? Então, o que eles recebem de quem paga compensa os caras que não pagam. Aí vão pro pau. Aí metade perde, metade ganha. Ainda assim o banco tá ganhando, né? Porque o cara alega abusividade e tudo mais. O cara, mas olha só, você não comprovou renda nenhuma. Eu preciso cobrar uma taxa mais alta de você. Aí vai depender do juiz. Se o juiz ele é pró-banco, pró-consumidor, porque às vezes também o consumidor é foda. Vou pegar 10 mil lá, eu tirar onda, 100 mil, tirar onda.
tirar onda e tal, não sei o quê. Cara, às vezes é má fé do próprio consumidor. Não é isso? Aí o juiz tem que ter esse discernimento, né? Para sair, por exemplo, quando eu trabalhava na Prefeitura do Rio, o banco lá sempre foi o Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil era o banco que detinha as contas dos funcionários públicos, né? Aí na época veio o Santander, meu irmão, cheio de gás, banco novo, assim, né? Arrojado, fez uma proposta gigante para a prefeitura, era o César Maia ainda. Porra, aí ofereceu uma fortuna no César Maia. Porra, só se for agora. Aí aceitou, tirou o Banco do Brasil, puf, Santander. Aí eu me lembro como se fosse hoje, cara. Aí todos os funcionários tinham que abrir as contas, né, no Santander, colocou lá para receber os homens, mulheres lindas, maravilhosas, vestidos curtos, siliconadas, e os caras tudo bem apessoado também. E os bobalhões lá, olhando para os peitos da mulher, aí, na hora de preencher a ficha, a mulher botou a tarifa mais cara, tipo R$60. Crédito aprovado, R$100.000, financiamento, os caras pegavam tudo, contratando tudo. Num dia que o cara foi abrir a conta, cara. Ou seja, porra, depois de reclamar depois que a taxa está alta, né? Oi? Não, eu lembro como se fosse hoje, rapaz. Aí a mulher, o que o senhor deseja? Fez assim. Aí eu falei assim, aí eu olhei e falei assim, ó, eu quero isso aqui, eu quero essa conta aqui, ó. Eu olhei, porra, lógico, eu olhei, porra. Mas eu sou focado, sniper, né? Então, assim, eu sei que qualquer pessoa tem direito a ter uma taxa básica de não pagar nada. Eu falei, olha só, eu estou sendo legal contigo. Não, eu falei assim, ó, por que você está colocando essa taxa aqui a mais alta? Porque dá direito a cheque especial, financiamento, isenção de... Eu falei, não quero nada disso. Você não quer? Eu falei, não tem graça, não tem uma conta dessa. Eu falei, não, estou aqui para rir. Aí foi bem serão. Aí eu botei uma conta lá, basicona, devia ser R$3 na época. Limite de saque. Eu não sou pão duro não, tá? Mas eu fiz de sacanagem mesmo, porque eles já estavam impondo uma taxa muito alta, cara. Eu tinha conta também em outro banco, assim, eu fazia TED, Banco do Brasil para o Itaú, Banco do Brasil para o Itaú, que era o falecido Banerj na época, né? Então, ou seja, para mim era indiferente ter conta no Santander. Então eu ia bater e ia sair. Uma conta de R$3, e os bobalhões lá pedindo empréstimo, financiamento, não sei o quê. Aí já se enrolaram todo no primeiro mês de conta do Santander. Então, assim, às vezes o consumidor também, ele usa má fé, né? O quê? Essas moças? Pegadinho do João Kleber, caraca, esse aí. Ele tá vivo ainda? É? Tá vivo? Porque aquele homem ali também é uma aberração, né? Aquele homem ali, né? Tem até hoje? Não sei se é pegadinha, né? Disseram que ele mesmo caiu numa pegadinha dessas, né? É. Então, falaram que ele participou de uma dele mesmo, né? Não sei se isso é verdade. Que era com a mulher dele na época. Falaram uma parada dessa aí, não sei se é verdade. Então vamos lá. De novo essa conta aqui, ó. Vendi mercadorias a prazo por R$300.000. Vamos dar o valor agora. Se eu vendo a prazo, eu recebo à vista? Não. Qual conta eu debito aqui? Conta cliente. Clientes. R$300.000. Acredito quem aqui? A receita, que é a venda de mercadoria por 300. Com o passar do tempo, a empresa começou a ver que a situação econômica estava ruim, identificou aí a possibilidade de não receber 20% dessas vendas, tá? Então, assim, expectativa de perda de 20%. Aí algo muito importante, tá? Eu vou botar a razonete aqui para isso ficar mais claro. Ou seja, vendi a prazo, vendi a 300,
Aqui tem a venda de mercadoria. Quando eu tenho a expectativa de perda de 20%, eu reconheço uma despesa com PCLD, ok? Então, despesas com PCLD, no valor de, perdão, 60 mil reais. E uma conta redutora, lembra que nós falamos da conta redutora ontem? Da conta cliente. Então, ó, PCLD da conta cliente, no valor de 60 mil reais. Lembrando que essa conta é uma conta de despesa e essa conta aqui é uma redutora do ativo. Até aí tudo bem para vocês? Tá? Então, vou ter aqui, ó, PCLD de 60 e PCLD da conta cliente. Só para brincar mais, eu vou mostrar no balanço patrimonial como vão ficar essas movimentações aqui. Então, ou seja, nesse primeiro momento, eu tenho clientes de 300, uma conta redutora aqui de 60, uma receita de 300 e uma despesa de 60. Então, meu lucro aqui é de quanto? 240. Todos concordam com isso? Porque esse cara é receita e esse cara é despesa. Então, meu lucro é 240. Então, 240 líquido aqui, 240 líquido aqui. Até aí tudo bem? Vamos imaginar, aí vai ficar bonito demais agora, hein? Que na prática eu confirmo a perda de apenas 10%. Ou seja, confirmo perda de 10%. Primeiro passo é, vou reverter, porque assim acontece, quando eu constituir a perda é uma despesa. Se eu não confirmei toda, eu tenho que reverter a parte que eu vou receber. Vocês concordam? Vou reverter somente 30 mil. Vocês concordam? Ou seja, se a constituição é uma despesa, a reversão vai ser o quê? É uma receita, no valor de 30 mil reais. Então, esse cara aqui, ó, é uma receita. Até aí tudo bem? Oi? Tranquilo? Aonde? Reversão? Pô, ficou horrível mesmo. É porque essa hora já vai chegando aqui, né? Vai dar uma ziquezeira aqui. Reversão. PSLD. Beleza aqui? Ok. Bom. Tá. Aí agora um ponto importante, meus amigos. Um ponto importante. Quando eu faço essa reversão, né, eu preciso debitar quem aí? R$30 mil da conta redutora, vocês concordam? Então, débito na conta PSLD de clientes no valor de 30 mil. Então, aqui, ó, lançamento 1, lançamento 2, lançamento 3. Então, aqui, ó, esse cara aqui era 60, né? Então, aqui eu tenho lançamento 1, lançamento 2, lançamento 2. Vou reverter aqui o amigo. Reversão PSLD no valor de 30. Lançamento 3. E aqui diminuo também em 30. Até aí tudo bem para vocês? Agora é o seguinte, se eu confirmei a perda de 30, a conta clientes não pode ter mais 300 para receber. Vocês concordam? Tem que ter 270. Então, eu vou creditar 30 mil reais da conta cliente. Então, aqui, ó, lançamento 4, creditar a conta clientes no valor de
30 mil. E lembra que tinha um saldo aqui, ó? Vai morrer esse saldo. Porque agora eu já confirmei todas as minhas expectativas. Então, débito na conta de PCLD de 500, do cliente de 30 mil reais. Então, esse aqui é o lançamento 4. Então, aqui, ó, morre esse cara. Morre esse cara aqui, ó. Assim, digo, morre, né? Diminui aqui, né? Então, repare o seguinte. Qual é o saldo da conta cliente? 270. Então, quando eu recebo de cliente, eu recebo o quê? 270, né? Então, se eu recebo 270, entra a conta no banco. 270. E eu baixo da conta cliente os 270, né? Que os 30 eu já baixei aqui, né? Então, eu vou ter aqui o banco com 270, lançamento 5, e aqui 270, lançamento 5. Então, repara o seguinte, eu, na verdade, reconheço a despesa com a expectativa de perda. Vou confirmar ou não a expectativa? Como eu confirmei apenas a metade, a outra metade eu reverti. E como eu já confirmei que eu também só vou perder 10%, a conta cliente já não pode ter mais 300. Vai ter que tirar 10%. Então, nesse cenário geral, olha como é que fica o meu balanço agora aqui, final. No ativo morre essas contas aqui. Banco, 270. E aqui, se eu for confrontar a receita da venda com a reversão, 330 menos a PCLD, 330 menos 60, lucro de 270. Então, os dois lados acabam batendo aí. Ou seja, também uma transação que envolve lançamentos mais complexos, que talvez muitos de vocês nunca tinham ouvido. Né? Ou seja, mas eu preciso caminhar todos esses passos até chegar no final aqui. Porque a expectativa pode se confirmar ou não. Ah, Anderson, e se confirmar perda de 30%? Eu falei 20%, né? Se confirmar os 30%, né, o que eu vou fazer aqui? Eu baixaria, né? Eu baixaria os 60 daqui e debitaria mais 30 mil reais de despesa adicional de PCLD. Porque, na verdade, né, por exemplo, se ao invés de perder 20, eu perderia 30, ou seja, então, na verdade, aqui na conta cliente só receberia quanto? 210, né? 210, né? Ou seja, eu retiraria os 60 que estavam pendurados aqui, 60, e vou adicionar mais 30. Mais 30, né? É de 10%, né? Mais 30 mil. Então, ou seja, bastaria criar uma despesa adicional de 30 mil reais ali. Né? Então, ou seja, essa operação com a duplicata envolve vários momentos. Então, são questões que envolvem um pouquinho mais de cuidado aí do candidato, né, para saber o que a banca, né, pediu naquele momento. Cai. Né? Faltaram aqui umas 3 ou 4 questões. Aqui, ó. Vamos para a primeira aqui, ó. Determinada sociedade anônima contratou um seguro contra incêndio com vigência de 3 anos, pagando integralmente o prêmio de seguro à companhia seguradora no ato da contratação. A partir da situação hipotética, julgue o item seguinte. A empresa segurada estará sujeita ao reconhecimento futuro de despesas, as quais serão apropriadas pro rata temporis, de acordo com o regime de competência. Certo ou errado? E aí, o que vocês acham? Reparem que em nenhum momento ela falou que eu preciso reconhecer a despesa no ato. Ela está sujeita ao reconhecimento de despesas futuras? Sim. A partir do primeiro mês. Então a questão está certa. Ok? Segunda, uma sociedade empresária varejista vende um produto por 100 mil. Emitiu uma duplicata com prazo de 30, foi no banco, descontou a duplicata, recebeu 98. Então, 2 mil reais vai pagar de juros.
quer saber o seguinte: assinale a opção que indica o procedimento correto da empresa em relação ao desconto da duplicata. Quando ela recebe os 98, eu vou baixar a duplicata a receber? Nem sentido nenhum isso, né? Vou baixar por 98 e reconhecer a despesa de 2? Hipótese alguma também, não posso reconhecer nenhuma despesa naquele momento. C, baixa a duplicata por 98 e reconhece uma perda de 2? Também não. Mantém a duplicata por 100? É isso, mantenho. Porque eu falto a receber 100 e eu tenho 100 para pagar o banco, né? Mantém a duplicata por 98? Não. Ou seja, nós falamos lá o seguinte: a duplicata a receber fica em aberto por R$100.000, até o cliente pagar por ela. Eu não mexo na conta duplicata a receber, não faz sentido. Só quando o cara me pagar. Beleza? Tá? Então a D aí é a certinha, né? Isso aqui também é mole, ó. Em outubro de 2019, a empresa Beta assinou um contrato comprometendo-se a prestar um serviço. Em outubro, né? No mês seguinte, atendendo uma cláusula contratual, recebeu um adiantamento em dinheiro. Em dezembro, o serviço foi finalmente prestado. Então, repara o seguinte: em outubro assinei o contrato, em novembro recebi dinheiro e prestei o serviço em dezembro. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir. Na contabilidade da empresa Beta, o adiantamento efetuado pelo cliente representa, ao mesmo tempo, uma origem de recursos, com registro a crédito de uma conta de passivo e uma aplicação de recursos com registro a débito de uma conta do ativo circulante. Certo ou errado? Basicamente, o que ele está falando ali? Ó? Quando o cara recebe, ele tem um ativo, que é o caixa, e gera um passivo, né? Então, seja, o ativo, a aplicação de recurso, e a origem, o passivo, né? Que é a obrigação de prestar o serviço. Então, essa questão está certa. De acordo com o regime de competência, a receita de prestação de serviço deve ser reconhecida pela empresa em novembro de 2019. E aí? A receita tem que ser quando? Dezembro, né? Quando efetivamente eu presto o serviço, o fato gerador aconteceu. Maravilha? Isso aqui foi. A última. Considere determinada empresa possui entre seus ativos alguns recebíveis oriundos de vendas a prazo, cujo recebimento não é considerado líquido e certo. Diante dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa devem ser reconhecidos em contrapartida à própria conta de ativo que representa esses recebíveis? Certo ou errado? E aí, o que vocês acham? Oi? Ou seja, eu reconheço a despesa e a conta redutora do próprio recebível. Então, ela está certa aqui. Beleza. A 10 está certa. Só para não ficar pesado para amanhã, vamos falar um pouquinho aqui de operação com mercadorias, tá? Inicialmente aqui. Essa aqui já é mais tranquila. Assim, que eu digo assim, tem menos páginas, né? Nesse assunto, eu já abordo um pouco de CPC, tá? O CPC 16 de estoques.
Bom, vamos iniciar aqui, a gente finaliza esse assunto amanhã, operação com mercadorias, né? Então, também item muito cobrado em prova. A gente vai falar um pouquinho do CPC 16, que trata de estoques, tá? O primeiro ponto é o seguinte, é importante eu entender o que contempla o custo de aquisição de uma mercadoria ou de matéria-prima. O custo não é somente o preço pelo qual eu pago pela mercadoria ou pelo insumo. Tá? A gente vai começar a falar hoje e vai terminar amanhã dos impostos recuperáveis e impostos não recuperáveis. O que significa isso? Tá? Então, ou seja, o custo de aquisição vai ser o preço pelo qual eu pago uma matéria-prima, uma mercadoria. Se houver um imposto não recuperável, ele vai ser adicionado ao custo. Para quem arca o frete, se o comprador pagar o frete, o seguro, esse frete e o seguro também é adicionado ao custo. Lembrando, se esse frete for quem arcar, seja o comprador. Que quem arcar, se for o vendedor, é uma despesa de venda para o vendedor, beleza? Tá? Porque assim, só existe uma pessoa pagar frete, ou quem compra ou quem vende. Tá? Se quem está pagando o frete é o comprador, vai aumentar o custo de aquisição. Se for o vendedor, vai aumentar a despesa de venda, beleza? Não tem como cobrar duas vezes isso. Tá? Mas qualquer gasto adicional para trazer o estoque, por exemplo, se for um item importado, o imposto de importação vai entrar aqui, aqueles despachos alfandegários, aquelas custos com despachante, né? Lá da aduaneira, todos eles são gastos adicionais. Agora, se eu tiver um imposto recuperável, vai diminuir do meu custo. Se eu tiver um abatimento ou um desconto incondicional, lembra que é o desconto em nota fiscal? Vai diminuir do meu custo. Tá? Anderson, mas o que é um imposto recuperável? Né? Como é que funciona o imposto recuperável? Basicamente, a gente tem o seguinte. Tá? Basicamente, eu tenho, inicialmente, tá? ICMS e IPI. Tem até PIS e COFINS, mas aí eu falo sobre isso amanhã. Eu tenho da empresa comercial, da empresa industrial ou utilizado para uso e consumo. Tá? Então, ou seja, para a empresa comercial, eu recupero ICMS? Sim. Recupero IPI? Não. Por quê? A empresa comercial não é contribuinte de IPI. IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Quem tem que pagar por isso, na verdade, assim, quem contribui, na verdade, é a empresa industrial ou a equiparada industrial. Industrial, recupera ICMS, recupera IPI. Se for para uso e consumo, nada recupera. Por quê? Entende-se que eu só posso recuperar se eu utilizar aquela mercadoria para revenda. Se for para uso e consumo, não. Está há 30 anos já discutindo lá no STF isso. Indústria, se for para industrialização e comercialização, recupero ICMS e recupero IPI. Anderson, mas como é que funciona isso? Vamos lá. Compra de mercadoria por R$100 mil a prazo. Ah, e algo super importante. ICMS é um imposto por dentro e o IPI é um imposto por fora. Pô, mas que diabo é isso, Anderson? Então vamos lá. O preço, por exemplo, dos R$100 mil aqui, já está incluso quem? O ICMS. Agora, vou botar aqui, ó, ICMS. Vamos botar no Rio de Janeiro lá, que é a facada, né? 20% e IPI de 10%. Então, eu não desembolso só 100. 100 mais o imposto não recuperável, porque é uma empresa comercial, não recupera o IPI. Tá? Então, ou seja, eu pago o quê? 110. Ok para vocês? Tá? Então, qual é a lógica aqui? Pô, calma aí, Anderson, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, R$100 mil, mais o imposto não recuperável de 10, menos o imposto recuperável de 20. Então, aqui vai dar o quê? Custo de 90. Ou seja, o ICMS está dentro dos 100 mil.
E o IPI é um acréscimo sobre os 100 mil, ok para vocês? Beleza? Tá? Então, o lançamento contábil é, se eu comprei a prazo, gerei um passivo, certo? Então, crédito em qual conta? Eu vou ajudar vocês estão já nas últimas. 110. Embora eu vá pagar 110, qual foi meu custo de aquisição? 90. Beleza? Porque esse cara é o desembolso, recupero 20, então meu custo é de 90. Então, débito na conta de estoque de mercadorias, no valor de 90. E o outro débito, Anderson? Surge a figura do ICMS a recuperar. Lembra que eu falei sobre ele ontem, o direito? De 20 mil reais. Porra, Anderson, mas e aí? O que eu faço com esses 20 mil reais? Com todo respeito. Tá? Então, ou seja, a lógica é o seguinte, por eu ser uma empresa comercial, eu recupero o ICMS. Então, esses 20 mil aqui vão ser recuperados numa futura venda. Vamos imaginar que eu venda esse mesmo cara aqui por 300 mil reais. E o ICMS continua sendo de 20%. Ah, cadê o IPI, Anderson? Não tem IPI aqui. Que é uma empresa o quê? Comercial. A empresa comercial já teve que pagar o IPI. Pagou os 10 mil. Ela não pode recuperar o IPI. O que ela faz? Joga no preço. Joga no preço. Não sei se vocês vão lembrar, na época lá do companheiro, né? Ele, o que ele fez? Ele reduziu a alíquota de IPI da linha branca de eletrodomésticos. Não sei se vocês vão lembrar disso. Máquina de lavar, fogão, geladeira, né? Mas naquele momento foi muito eletrodoméstico, né? Para tentar fomentar a economia, né? Então, o que aconteceu? O IPI zerou, então as varejistas passaram, ou tentaram passar esse preço para o consumidor. Porque como ela arca com o IPI, se ela compra sem IPI, ela não coloca o IPI no preço. Aí vai a maldade do cara também. Ele não deveria trabalhar com margem maior, porque o custo dele foi menor, entendeu? Aí vai a maldade do cara fiscalizar. Porra, o cara não pagou os 10 mil e vai continuar vendendo por 300? Porra, sacanagem, né? Então, é isso que acontece, não só no IPI, mas em várias situações, gasolina, essas coisas todas, né? Então, ou seja, quando eu vendo os 300 mil reais, toda venda vai gerar um lançamento de quarta fórmula, tá? De quarta fórmula. Por quê? No mínimo aqui, eu tenho 3 lançamentos diferentes. 1, para falar da venda. 2, para falar dos impostos. 3, para falar da baixa do estoque. Ah, são fatos geradores diferentes? Estão dentro do mesmo fato gerador. Beleza? Então, como é que seria essa brincadeira aí de vender 300 mil reais, né? Vou botar aqui a prazo também. Então, vamos lá. Se eu vendo a prazo, eu gero o quê? Um direito de contas a receber. Débito na conta cliente, no valor de 300 mil. Crédito na conta de venda de mercadoria, que é uma receita, todos concordam? 300. Então, esse é o primeiro fato gerador. Assim, é um lançamento do fato gerador, né? Segundo lançamento, que é novidade para alguns. Se eu vendo, eu tenho tributos sobre a venda. Então, eu tenho a conta de ICMS, que é uma despesa. Despesa sobre a venda. Então, aqui eu tenho a conta, ó, ICMS. Esse cara é uma despesa. De 20% sobre 300 vai dar 60. Quando eu gero essa despesa com ICMS, eu gero um ICMS a recolher. Repare que é diferente do a recuperar. Ou seja, então, crédito em ICMS a recolher, no valor de 60. E, por último, eu vou dar baixa do estoque, que eu comprei por 100, mas meu custo foi de quanto? 90. Débito em CMV de 90. Crédito da conta de estoque de mercadorias por 90 mil reais. Caralho, é sério isso? Sério. Isso que eu não botei IPI, se fosse empresa industrial. Estou falando de uma empresa comercial. Tá, mas aonde entra o ICMS a recuperar aí?
Vocês concordam que eu tenho o direito de utilizar 20 mil? E quando eu vendo 300 mil reais, eu deveria pagar 60? O que eu faço? Vou pegar dos 60 mil, vou abater 20 mil, só vou pagar o quê? 40. Por quê? O ICMS só é cobrado efetivamente do ganho da operação, do valor agregado. Então, ou seja, se eu vendi por 300, né? Em tese, e comprei aí por 100, vamos pensar assim, né? O meu ganho efetivo aí é de quanto? De 200, né? Então é 20% sobre os 200. Ok? Então essa é a lógica aqui. Tá? Porra, mas e lançamento contábil para isso? Tá ali, os lançamentos são esses. Mas como é que eu confronto isso no razonete, Anderson? Mole. Uma vez feito... O mais difícil é o lançamento, né? De compreender o lançamento. Então, por exemplo, eu tinha um ICMS a recuperar de 20 e com a venda passei a ter um ICMS a recolher de 60. Vocês concordam com isso? Então, para fazer a apuração do ICMS, vou baixar o ICMS a recuperar e vou diminuir o ICMS a recolher. Então, zero esse cara, diminui esse cara, vou pagar o quê? 40. Então, lançamento para fazer esse confronto, débito de ICMS a recolher, crédito de ICMS a recuperar no valor de 20 mil reais. Para isso serve o imposto a recuperar. Ok para vocês? Se fosse empresa industrial, ainda teria o IPI. É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Então, pontos importantes. Entender se a operação é de uma empresa comercial ou se é de uma empresa industrial. Ou se for para uso e consumo. Se for para uso e consumo, ela não recupera nada. Ok para vocês aqui? Se fosse uma empresa industrial comprando matérias-primas com IPI de 10%, qual seria o custo da empresa industrial? Se a compra fosse uma matéria-prima naquelas mesmas condições ali. Comprei 100 mil reais, 20% de ICMS, 10% de IPI. O custo dessa seria o quê? 80, porque, na verdade, ela não teria imposto não recuperável. Todos seriam o quê? Recuperáveis aqui, ó. Então, aqui seria 80. Só que aí aqui, eu abriria, ao invés de 90, 80, e abriria um débito aqui de IPI a recuperar de 10. Ok para vocês? Essa é a diferença da indústria para o comércio. O comércio só recupera ICMS e a indústria recupera ICMS e IPI. Lógico, se for utilizado na industrialização e comercialização, que se for para uso e consumo, nada recupera. Bonito isso, né? Caramba! Bonito, né? Oi? Aonde? Aqui? Ah, não, porque assim, ali eu já falei da empresa industrial, né? Por exemplo, se fosse a indústria aqui comprando, se fosse indústria, né? Eu teria o quê? Débito de mercado, matéria-prima, na verdade, né? Que eu não compro, só compro matéria-prima, de 80. Aí eu teria o quê? Débito de IPI a recuperar, de 10. Débito de ICMS a recuperar, de 20. E crédito de fornecedores, de 110. Então, ou seja, os 30 é referente à indústria, entendeu? Eu fiz só uma mexida aqui para mostrar os 30. Então, seria esse formato aqui para a empresa industrial. Então, assim, isso cai até com uma certa frequência, tá, galera? Oi? Assim, e esse tipo de coisa pode cair na prova de auditoria ou até mesmo na prova aí de legislação tributária. Né? Então, assim, pode permear por essas três disciplinas. Isso.
Por exemplo, mais tarde, eu vou ali no... Ribazer, como é que é o nome daquele negócio? Não, o que eu falei ali, que eu fui lá ali? Hã? Costelaria, né? Então, vou tomar minha cerveja lá mais tarde, hoje. Amanhã eu vou naquela para tu indicou. É que hoje está mais perto aqui, né? Aí o que acontece? Eu vou beber a Heineken lá. A Heineken tá R$11, né? A IPA. Vou beber duasinha só para dar aquela... Né? Então, R$11. Porra, eu tô bebendo ICMS todo ali, peito todo. Eu não recupero nada. Nada. Não, eu digo que é quarta fórmula, porque quando eu falo de... quando a banca fala assim, ó, o lançamento completo de uma venda de mercadorias, quarta fórmula, sim, porque esses três são interligados. Por mais que sejam lançamentos diferentes, eles são interligados ao mesmo fato gerador. Isso. Então, assim, obrigatoriamente é quarta fórmula aqui. Beleza? Mesmo não tivesse o tributo, já seria, né? Por conta da baixa do estoque, né? Por conta da baixa do estoque. Então já seria, assim, então não tem jeito. Falou em venda de mercadoria, quarta fórmula sempre. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, aí, imagino que no professor de legislação tributária deva falar sobre isso. Aí inventaram o quê? A aberração chamada substituição tributária. Eu não vou falar sobre isso aqui, não, assim, de dar exemplos. Porque naquele caminho todo que nós fizemos ontem, né? Lá do lúpulo, né? Botar aqui, ó. Assim, vou botar aqui, aí não tem jeito. Aqui. Aí aqui tá o malte e o lúpulo. Aí aqui vem a indústria. Aí aqui vem a distribuidora. Aí aqui vem a empresa atacadista. Aí vem a varejista e vem Anderson Fumax. Então, ou seja, em todo esse momento eu tenho ICMS, até chegar esse cara aqui, que vai beber. Né? E o que então o governo brilhantemente criou? Porque essa fase aqui, ela demora um pouco, né? Demora um pouco. Ah, meu amigo, concentra todo na indústria aqui. Já antecipa já o ICMS dessa cadeia toda aqui. Porra, mas olha o que o governo criou. Ele criou margens de lucro fictícias entre cada operação aqui. Por quê? Porque ele não sabe por quanto a indústria vai vender para o distribuidor, não sabe quanto o distribuidor vai vender para o atacadista e vice-versa, né? Ele já estipulou que daqui para cá tem uma margem de X, dali para lá uma margem de Y. Então ele arbitrariamente já calcula o ST toda dessa operação aqui para trás. Aí quem arca é a indústria. Brilhantemente pelo governo. Para arrecadar mais cedo. Que é uma aberração isso aqui, cara. Isso aqui é uma aberração. Oi? Faturar mais, fiscalizar menos. Aí, porra, você jogar essa responsabilidade na indústria é sacanagem, né? Oi? Então é mais ou menos isso aí, né? Cara, vocês acreditam que eu já falei quase tudo de operações com mercadorias? Nessa brincadeira aí? Sério mesmo. Um ponto importante, porque aí vai depender da banca, se o cara for preguiçoso ou não. Sobre o frete também incide ICMS, ok? Tá? Então, por exemplo, se o preço da mercadoria é de 100 e o cara paga frete de 10, o ICMS incide sobre 110, porque o frete é um custo de aquisição, ele é um gasto necessário para trazer o estoque na minha localização. Quando eu trabalhava na Casa Granado ainda, a gente tinha uma operação que era muito bizarra. Por quê? Existia uma fábrica em Belém para produzir os sabonetes em barra. E aqui no Rio, produzia os outros produtos, né? Só que os insumos no Rio de Janeiro eram mais baratos. Porra, aí tu mandava o insumo do Rio para Belém para vir de caminhão de volta. Aí tinha uns abençoados de motorista que eram 7 dias de viagem, em média, 7 a 6 dias de viagem. Belém para cá. Aí tinha uns caras que queriam tomar rebite e fazer em 4. Para ter performance, pegar mais, né? Vira e mexe, tinha caminhão virado na estrada. Os caras não dormia, em algum momento perdia a direção e caía, né?
Então é uma lógica muito louca, cara. Porra, você produzir aqui no Rio, manda isso para lá e depois volta. Era mais barato. Só que aí montaram uma fábrica e agora tudo é produzido aqui no Rio de Janeiro. Aliás, aqui, né? Lá no Rio de Janeiro. Né? Assim, construíram uma fábrica maravilhosa. O governo, a prefeitura de Japeri, né, que é o município lá, concedeu um terreno gigantesco para Granado, com a contrapartida de lá empregar pessoas que moram próximo da região, que a maioria das pessoas já moravam em Japeri mesmo, né, então é bom que fortalecia a região, né, com emprego, e a Granado se beneficiou lá com um terreno gigantesco, aí ficou muito mais fácil, né, a logística, né. Então, lembrar que o frete, ele também incide ICMS, tá? Bom, a princípio, por hoje é só. Vou liberar vocês aí hoje, tá? 4h38, porque depreciação envolve um pouco mais de tempo. Não faz sentido eu começar e parar agora aqui. Acho que a gente avançou bem, tá? Eu estou satisfeito aqui com o nosso avanço. E, claro, é evidente que amanhã a gente volta aí em alguns pontos, se forem necessários, tá? Então, amanhã a gente vai fechar essa parte que falta de depreciação. Aí a gente vai brincar com o balanço patrimonial amanhã, a gente vai dissecar o balanço patrimonial todo, tá? E a linda DRE para fecharmos com chave de ouro. Beleza? Galera, obrigado aí. Espero ter sido produtivo. Tá? Oi? Não entendi. Chocolate amanhã sem falta. Sem falta.